Pois olha, Sérgio, um dia desse eu estava conversando também com algumas pessoas e apareceu isso. Ah, Na minha vida, eu me lembro de ter acontecido algumas vezes de ter ficado entre relações, então tinha já terminado uma relação, não tinha perspectiva nenhuma, e aí o que eu fiz? Eu fui para a gandaia, né? Eu comecei a sair, ficar com várias mulheres, e parecia que isso, naquele momento aquilo estava super bem. Mas aí alguém me fez essa pergunta, tá, mas não tem uma pressão para que tu viva isso? Será que existe essa pressão do social para a gente, como homens, ainda que eu esteja me sentindo com vontade de ter uma relação, eu não ter essa relação para ter várias saídas? Tu reconhece isso? Claro, né? Exposição da virilidade. Você vai ficar aí na seca, você tem que aproveitar agora, você tem que ir abatendo, né? Abatendo. É o macho predador, que você vai abatendo as presas aí, quanto é que você já vai comer 3, 4, 5, 6, até que alguma coisa mais definitiva ou um pouco mais profunda aconteça. Chato, né? Olha, na verdade, assim, eu senti essa pressão. Pois é, o chato é a pressão, né? Não o desejo. Não, O desejo sexual é tudo de bom, mas você ter que ter uma performance. Mas aí o que eu acho é o seguinte, isso existe muito perto dos 20 anos da gente. Mas conforme o tempo vai passando, os meus companheiros já não me exigiam tanto isso. Será que eu tive sorte? 20 anos? Ao redor dos 20 anos. Conforme o tempo foi passando, eu senti menos pressão de quem estava ao meu redor para que eu tivesse esse tipo de performance do que quando eu era mais jovem. A pressão foi diminuindo com o passar do tempo. Assim, para ser esse performático, né? O macho que chega e foi, como é que você diz? Abatendo, né? Como aqueles caras no avião de guerra. Eu acho que tem, algumas vezes, eu acho que a pressão é mais interior, tá? Que eu preciso me provar para mim mesmo que agora, envelhecendo, eu ainda estou com aquele poder todo, eu ainda chego e causo alguma coisa. Eu acho que essa pressão interna existe. Onde não tem a calma, justamente que parece que eu preciso continuar provando para mim mesmo que eu ainda sou aquele cara, aquele jovem, que é uma infantilidade tremenda, mas... Com certeza, né? Para você, mas também para os outros, né? Também tem essa... Não estou falando de você. Mas a gente vive uma época de uma certa adolescência tardia, de uma tem adolescência razão. tardia. E o Viagra, por exemplo, ajuda essa adolescência tardia. Olha, eu não estou envelhecendo não, 60 anos não é tão velho assim, 70 não é tão velho assim, estou andando de moto, e estou comendo, estou fazendo, estou acontecendo. Escuta, nenhum problema a sexualidade aos 70, aos 80, aos 90, né? Pelo contrário, não é nenhum problema, digamos, é a solução. Agora, esse é o objetivo final, a virilidade do homem está na genitália? Essa é a questão. A virilidade do homem está na área pélvica ou está em toda uma grandeza? Rapaz, uma coisa que eu costumo falar, as pessoas ficam assim, né? Nós temos 4 tipos de orgasmo. Assim, não vou entrar muito forte, mas tem o orgasmo genital, o orgasmo cardíaco, o orgasmo cognitivo e temos o orgasmo da pineal, que simbolicamente é como se fosse um orgasmo mais transcendente, essa coisa toda. Quando você fica muito nessa área, que é a área da genitália, como se isso te afirmasse no mundo, o tempo passa, você... E o cardíaco? Né? E o cognitivo? Sabe esse orgasmo intelectual de você estar conversando, às vezes você nem vai para a cama com a pessoa e a coisa está... Inclusive, na idade mais madura, isso é bem interessante, esse orgasmo cognitivo. Sem falar no outro, que eu chamo de pineal, mas é um orgasmo transcendente. Entende? É muito bom a gente falar sobre isso, porque a gente sai das expectativas mais horizontais do prazer apenas de pele, né? Sim. Que é maravilhoso, mas... É que eu acho, assim, que enquanto eu como homem estava sendo completamente genuíno nessa minha busca, porque eu ainda possivelmente não tinha amadurecido alguns aspectos que fariam parte do meu desenvolvimento relacional, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento de ter tido essa fase, mas porque ela foi autônoma, ela foi autêntica, ela foi genuína. O que eu gostei da tua pergunta foi, não, tem algumas pessoas
que respondem ao social. Eu gostaria de estar mais recolhido e mais, eu vou chamar assim, seletivo, mas eu não posso, porque se eu me mostrar agora com 40 anos, 45 anos, um pouquinho depois dos 40, não, se eu me mostrar mais seletivo, a minha virilidade está em risco aos olhos dos meus pares. Era isso, né? E eu acho que isso sim, porque é uma ausência de autenticidade, é uma ausência de verdade comigo mesmo. Eu não estou sendo verdadeiro comigo se eu atuar assim. E aí sim eu posso estar gerando um sofrimento pesado, não acha? Porque o que é genuíno, o que é performático, né? O que de fato me respeita e o que eu estou dando satisfação a terceiros. Isso me incomoda muito, né? O que o outro espera de mim? Claro. Né? Claro. O que a sociedade espera de mim? Mas a tua colocação também foi interessante, né? Nesses níveis orgásmicos, o orgasmo... Esses níveis orgásmicos? Níveis orgásmicos é bom, porque eles têm vibrações diferentes. Eu acho que conforme com quem a gente está, a gente vai ter vínculos e conexões completamente diferentes. Tem algumas que são mais sexuais, mais genitais, como tu disseste, outras que são mais cardíacos. Mas eu acho que a gente pode ter o projeto, o plano de ter uma relação que cubra esses 3, 4, 5, claro, claro. E tem uma coisa que, quando eu li pela primeira vez, eu li o Jung comentando isso, que pela ordem natural das coisas, um homem, quando vai chegando aos 50, 60, ele vai se tornando mais yin. Eu li isso na minha adolescência. Quando eu li isso, eu falei assim, achei interessante isso. Quer dizer que tem um feminino que, independente da minha escolha, independente do meu desejo, ele se impõe psiquicamente, né? Você vai, pessoas dizem, não, porque está cansado, está ficando velho. O Jung ele não falava disso, ele falava do yin, e ele dizia que para as mulheres, também com a maturidade, vinha um yang, que não era uma enorme energia, mas era uma questão de se posicionar com mais firmeza, com mais clareza. Isso. Sabe, essa coisa é muito interessante, né? O yin contido no yang e o yang contido no yin. Quer dizer, esse masculino e esse feminino estão dentro de cada um e dependendo, eu diria até da faixa etária, né? Esse homem ele pode se tornar um pouco mais feminino, que é mais receptivo, mais respeitoso, e a mulher, né, com o passar do tempo, pode se tornar mais assertiva, mais afirmativa, embora as energias físicas possam até descer. E fica perguntando, para que a gente quer tanta energia física? Né? Numa idade que, por exemplo, a gente degusta ouvir uma música, um pequeno passeio. Na juventude a gente tem que fazer 1000 coisas, não é verdade? Sim, é interessante isso. Eu gosto disso. Eu gosto porque eu acho que também implica num certo grau de amadurecimento. E eu acho que, ao fim e ao cabo, a gente não tem como negar esse amadurecimento que vai chegando. Eu acho que esse tema vai ficando cada vez mais equilibrado. Tem toda a razão. Interessante.